Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar uma olhada nos temas de administração aqui, fazer um reta final com vocês. Só comentário de questão CESP, só comentário de questão CESP, para vocês chegarem com a faca nos dentes na hora de fazer a prova, pessoal. É isso aí, meu nome é Rodrigo Renó e vai ser um prazerzaço aqui estar com vocês nesse evento. Dar um abraço para a galera que está me acompanhando aí ao vivo. E é isso aí, vamos ver hoje 5 temas bacanas: introdução à administração, comunicação, gestão do desempenho, recrutamento e seleção. Então, vários temas bacanas e a gente vai ver só questão do CESP, ver como a banca tem cobrado ultimamente esses temas. Então, show de bola, sem muito papo furado. Vem comigo e vamos começar o primeiro tema, que é a introdução à administração. Joga a vinheta aí, vamos que vamos. Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai ver como o CESP tem cobrado introdução à administração. Vem comigo, bora! Pessoal, primeira questão aqui, questão de 2019 da SLU do DF. No processo administrativo, cabe a função de controle a comparação entre o desempenho efetivo e metas pré-estabelecidas. Então vem para mim aqui rapidinho do que essa questão está falando. Está falando do processo administrativo, que é o basicão de administração. Então, o que tem no processo administrativo? Planejamento, você tem organização, você tem direção e controle. Planejamento, onde a gente define as metas, define missão, visão, trabalha com cenários, ou seja, você estabelece ali quais serão os seus objetivos e como é que você vai chegar lá. Organização é aquele processo, aquela função administrativa de distribuir tarefas, distribuir autoridade, responsabilidade, quem vai fazer o quê, departamentalização, como que a gente vai distribuir a organização, divisão do trabalho e por aí vai. Direção, aquele processo que lida com motivação, com liderança, com comunicação, com basicamente lidar com pessoas, né? Motivá-las, guiá-las para você atingir um resultado. E por fim, o controle, que é aquele processo, aquela função administrativa onde você monitora o desempenho da organização para ter certeza, para assegurar, né, ou para melhorar a chance de que aquela organização cumpra ali seu objetivo, atinja seu objetivo. Então vamos para a questão aqui. Ele está falando que a função de controle faz a comparação entre o desempenho e as metas pré-estabelecidas. Tá certo, né, pessoal? Perfeitinho aqui. Questão certa. Vamos para a próxima aqui. Vamos lá. No processo administrativo, a atribuição de autoridade e de responsabilidade é tipicamente absorvida pela função de direção. Não, da direção não, de organização, de organização. Vamos botar aqui, organização. É a função de organização que faz essa atribuição de autoridade, de responsabilidade, define os cargos. É essa função que vai fazer essa atribuição de autoridade e responsabilidade. Direção tem a ver com o quê, pessoal? Com motivação, com liderança, com comunicação, que basicamente vai fazer o quê? Vai tentar coordenar os esforços, motivar, orientar, liderar as pessoas em busca dos objetivos. Por isso o gabarito é questão errada. Questão errada. Vamos para a próxima. Planejamento, organização, direção e controle são considerados funções básicas e interdependentes na administração das organizações modernas. Tá perfeito isso aqui, pessoal. E olha, vamos falar aqui, por que interdependente? Vem para mim aqui. Porque não adianta você fazer bem o planejamento, por exemplo, e não fazer bem a parte de organização, a parte de controle, a parte de direção. Um depende do outro, por isso que a gente fala que é interdependente. Por quê? Porque cada função dessa depende da outra para que a organização como um todo tenha sucesso. Não adianta fazer uma bem e esquecer ou fazer mal às outras, que você, ó, bau, já era. Volta para mim aqui, questão certa, show de bola.
Vamos lá. Decisões operacionais dão o suporte necessário às decisões estratégicas, provendo a ligação necessária entre o estratégico e o tático. Pessoal, essa questão aqui, ela tem um errinho aqui e eu vou explicar o porquê. Está falando sobre os níveis hierárquicos aqui. E qual é o ponto aqui, o pulo do gato da questão? Quais são os níveis hierárquicos? A gente tem aqui, no topo, o nível estratégico. Embaixo, nível tático. E aqui, no chão de fábrica, né? Deixa eu melhorar esse P que tá ruim demais. Operacional. Vamos lá. O que é isso, gente? Se você reparar, por que a gente bota uma pirâmide para falar sobre os níveis hierárquicos? Porque aqui em cima tem poucas pessoas. Aqui no nível estratégico, a gente está falando da alta cúpula da organização, de quem manda na empresa, né? No presidente, nos seus diretores. Se você for falar do setor público, você falaria ali dos ministros, dos secretários, você falaria do pessoal realmente que toma as decisões com base no órgão todo, que tem uma visão de longo prazo, que estão ali preocupados com os grandes problemas da organização, olhando a relação entre aquela organização e os seus outros parceiros, fornecedores, clientes, concorrentes, órgãos reguladores e por aí vai. Então são poucas pessoas que estão lá no topo da pirâmide, né? Vamos descer então, a gente vai ver o nível tático. O nível tático é o nível gerencial, é o nível da galera que está ali mais preocupada com o departamento, mais preocupada com os destinos ali do teu órgão, como você vai fazer com o seu órgão para atingir os resultados. E por fim, aqui embaixo a gente tem o nível operacional, que é o pessoal do batidão. O pessoal orelha seca é o pessoal que está ali focado na atividade, focado na tarefa, tem uma visão mais de curto prazo da situação. Alguns autores falam que são os administradores ali, os supervisores direto ali, outros envolvem até os trabalhadores, mas isso aí não é importante para você. É importante você entender que o nível operacional é a galera da ponta, é o pessoal da linha de chão de fábrica, como a gente diz, é o pessoal que está ali lidando diretamente com a atividade, com a tarefa. Mas vamos voltar para ver como a gente mata essa questão. O que ela está falando aqui? Decisões operacionais dão o suporte necessário às decisões estratégicas. Até aí tá beleza, né? Tá ótimo, não tem nada de errado até aqui nessa questão. Mas aí ele fala, provendo a ligação necessária entre o estratégico e o tático. Pessoal, é só você olhar aqui para a pirâmide e você vê que o tático está no meio entre o estratégico e o operacional. Então, o operacional não vai fazer essa ligação. Na verdade, seria o tático que faz a ligação entre o estratégico e o operacional. Ou seja, você tem ali o tático dando suporte ao estratégico e o operacional dando suporte ao tático, né? Por outro lado, quando a gente fala, por exemplo, de planejamento, né? A gente fala o quê? Que o estratégico define o planejamento estratégico e isso desdobra para baixo nos planejamentos táticos e operacionais. Ou seja, quem está no meio é o tático e não o operacional. Por isso, o gabarito é questão errada. Questão errada nesse finalzinho aqui. Vamos para a próxima. Denomina-se organização a função administrativa que envolve a avaliação de desempenho e monitoramento, pessoal. Vamos lá, tá falando de avaliação de desempenho, de monitoramento, não é organização, né? Aqui é o que? É o controle. Controle. Então, é o controle, a função administrativa que envolve a avaliação de desempenho, o monitoramento. Quais são as funções ali do controle? O que o controle faz? Ele determina um padrão, ou seja, qual é o teu alvo, qual é o teu objetivo, ele monitora o resultado, compara, ou seja, o meu resultado, ele está de acordo com o que eu queria atingir, com o meu padrão? Se sim, beleza, eu vou padronizar, vou aprender com o que deu certo, senão eu vou corrigir. Vou ver o que deu errado ali e corrigir e melhorar para não fazer o mesmo erro de novo. Por isso, gabarito aqui, questão
errada. Questão errada. Vamos lá, vamos para a próxima. As tarefas de alocar recursos em estruturas organizacionais ou designá-los a indivíduos correspondem à função da administração conhecida como direção. Pessoal, direção não. Aqui a gente está falando da organização. Organização. Se a gente está falando de atribuição de tarefa, de divisão da organização em estruturas, em departamentos, em setores, em órgãos, atribuição de responsabilidade, tudo isso tem a ver com a função de organização e não a de direção. A de direção tem a ver com motivação, com liderança, com comunicação, tem a ver muito com pessoas, né? Com o que a gente pensa como gestão de pessoas. Então, por isso, mais uma questãozinha que está errada. Errada. Vamos lá, mais uma. Entre as atividades do processo administrativo, incluem-se o planejamento, a organização, a direção e o controle nos níveis estratégico, tático e operacional. Tá certo, pessoal? Tá certo. Ou seja, eu tenho o planejamento, a organização, a direção e o controle em todos esses 3 níveis. Eu faço planejamento no nível estratégico? Faço. Eu faço planejamento no nível tático? Faço também. Faço no nível operacional. A mesma coisa, direção, controle e organização. Isso tem envolvimento em todos os níveis hierárquicos ali, os níveis organizacionais. Essa aqui está certinha. Essa aqui está beleza. Gabarito, questão certa. Vamos lá. O planejamento estratégico, um dos princípios da racionalidade administrativa, requer que seus executores tenham alto nível de habilidades técnicas. Pessoal, isso aqui está falando das habilidades administrativas. Vem para aqui, vamos explicar rapidinho esse tema antes da gente matar essa questão. O que fala as habilidades administrativas? A gente tem algumas habilidades dos administradores ou dos gestores. Quais são elas? Habilidade conceitual, habilidade humana e habilidade técnica. Habilidade conceitual é aquela habilidade da gente compreender o todo, de entender a relação entre a nossa organização e outras organizações, como um órgão opera em relação ao outro, suas interdependências, ou seja, capacidade de pensamento abstrato, capacidade de você ter, digamos assim, compreensão de várias coisas ao mesmo tempo. E o que o Katz dizia, o autor alinhado a essa classificação, que todo mundo usa, mas que ela seria mais importante no nível estratégico. Ou seja, quanto mais você sobe na organização, mais você precisaria dessa habilidade conceitual abstrata. Agora, quando você está no nível gerencial, no nível tático, o que você precisa mais? Gerenciar pessoas. Gerenciar pessoas, motivar, liderar, se comunicar. Então, você utilizaria mais essa habilidade humana, que é a habilidade de você se relacionar com outras pessoas, de se comunicar, de motivar, de liderar. Então, no nível médio, no nível tático, você utilizaria mais as habilidades humanas. E, por fim, no teu começo ali da carreira, quando você está entrando numa organização, o que a organização precisa de você? Que você saiba realizar alguma atividade, que você saiba fazer alguma tarefa. Então, normalmente, você vai entrar numa empresa, o que vai ser cobrado de você ali? Que você saiba fazer uma planilha, que você saiba resolver um problema qualquer, que você saiba mexer com alguma ferramenta. Ou seja, você precisa dominar um conhecimento, uma habilidade técnica ali para resolver algum problema específico. Então, voltando aqui, vamos para a tela aqui para a gente botar isso rápido num esqueminha. A gente tem aqui o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. E todo mundo usa as 3 habilidades, mas o nível estratégico usa mais as conceituais. O tático usa mais as humanas. E o operacional usa mais as técnicas. Então, é isso aí, vamos matar a questão. Agora fica fácil a gente matar. Ele fala o quê? Que o planejamento estratégico requer que os seus executores tenham alto nível de habilidades
Conceituais, ou seja, falou de nível estratégico, vai falar de habilidade conceitual, por isso o gabarito é questão errada. E reparem que a banca adora fazer esse tipo de inversão aqui dos conceitos, que você, sem estudar o tema, você olha para esse tópico aqui e você fala, não faz sentido, cara, para fazer planejamento estratégico ele tem que ter habilidade técnica, mas se você conhece essa classificação das habilidades, você já sabe que, na verdade, o cara no nível estratégico ele usa mais a habilidade conceitual. Por isso, gabarito, questão errada. Vamos para a próxima aqui. O controle, entendido como função administrativa, tem por objetivo monitorar e avaliar atividades perpassando pelos níveis estratégico, tático e operacional da organização. A gente viu uma questão lá atrás bem parecida, né? Estava falando sobre todos os processos, aqui está falando só sobre o controle. Reparem que as questões vão se repetindo, né? Então, o controle, assim como qualquer outra função administrativa, ele passa pelos níveis estratégico, tático e operacional. E o controle, ele faz o monitoramento e avaliação de atividades? Faz, então, gabarito. Questão certa. Questão certa aqui, sem medo de ser feliz. Vamos que vamos. Questãozinha aqui do TCU. O desempenho de qualquer papel gerencial, seja na alta administração, seja nas gerências intermediária e operacional, depende de habilidades conceituais, humanas e técnicas, sendo as habilidades técnicas as mais requeridas daqueles que ocupam um cargo de alto nível hierárquico. Mais uma questão bem parecida com aquela que a gente acabou de resolver. Pessoal, aqui a gente tem o quê? Nível estratégico, nível tático e o nível operacional. Conceituais são as mais relacionadas aqui ao nível estratégico, as humanas ao nível tático e as técnicas ao nível operacional. Então, a questão aqui está errada. Ela está falando o quê? Que as habilidades técnicas são aquelas que são mais importantes no alto nível hierárquico. Negativo. Questãozinha errada. Questão errada. É isso aí, mais uma aqui. Enquanto as atividades de planejamento e organização lidam com os aspectos mais concretos do processo administrativo, a atividade de direção é mais abstrata, pois consiste em lidar diretamente com as pessoas, influenciando-as e motivando-as constantemente para o trabalho. Pessoal, isso aqui não existe, né? Essa afirmação que ele fez aqui não faz sentido. Por exemplo, o planejamento não lida só com aspectos concretos. Planejamento, por exemplo, a gente vai falar de missão, de visão, de análise de cenários, análise do diagnóstico estratégico, você analisa ali o ambiente externo, interno. Tem vários aspectos que não são concretos, que são abstratos. Então, por isso, o gabarito é questão errada. Questão errada. Mais uma aqui. Controlar implica reunir e coordenar os recursos humanos, financeiros e de informação para que os objetivos organizacionais sejam cumpridos. Pessoal, controlar não faz isso não. Quem faz isso aqui é o processo de organização. O processo de organização é que faz a distribuição de recursos, a alocação de recursos. Por isso, mais uma vez, gabarito, questão errada. É isso aí. Volta para mim aqui. Espero que você tenha curtido esse tema. Até a próxima. Um grande abraço. E é isso aí. Vamos que vamos agora para comunicação. Vamos lá, Maurício. Joga a vinheta e vamos que vamos. Olá, vamos ver agora como o CESP tem trabalhado os temas de comunicação. Vem comigo, bora! Pessoal, questãozinha aqui. No âmbito das organizações, a comunicação é afetada por ruídos que podem alterar ou deturpar a mensagem transmitida de forma imprevisível
e são passíveis de redução por meio da redundância. Vem para mim aqui, pessoal. Primeiro vamos falar do que é um ruído. Um ruído é qualquer barreira no processo de comunicação. A gente fala ruído, pensa necessariamente num barulho, em algo ali que está te incomodando, mas o conceito técnico não é só isso, não. Ruído no processo de comunicação é qualquer coisa que atrapalhe, qualquer barreira. Então pode ser a tua emoção, pode ser, obviamente, pode até ser um barulho, mas pode ser, por exemplo, uma visão de mundo tua que tenha, que seja contrária ali àquele negócio, você não consegue absorver legal aquela mensagem. Pode ser o que a gente chama de filtragem, ou seja, a pessoa que está te passando está manipulando a mensagem. Pode ser excesso de informação, pode ser um monte de coisa, tá? Mas o que ele está falando aí? Não é só isso que serve para a gente matar essa questão. Ele está falando que você pode reduzir com o processo de redundância. O que é o processo de redundância? É você mandar a mensagem de outra forma, de outra maneira. Então eu te mando a mensagem e te ligo e te explico aquela mensagem de novo, ou seja, eu faço o envio de duas formas diferentes e sim, obviamente isso pode e muitas vezes reduz o ruído. Ele facilita a compreensão da pessoa que está recebendo. Por isso, gabarito, questão certinha. Vamos lá. Questão certa essa aqui. Vamos para mais uma. Em contexto organizacional, a comunicação ocorre quando se tem envio de informação exclusivamente por uma pessoa a outra. Pessoal, o que mata aqui é esse exclusivamente. Por quê? Porque a comunicação ela pode ser de um para um, pode, mas ela pode ser de um para muita gente, né? Quando a tua tia bota no grupo do Zap aquele bom dia vida, aquela história ela tá mandando para um monte de gente, né? Quando o teu chefe manda um e-mail para o setor todo, ele também está se comunicando de um para vários. Então, essa comunicação não funciona só nesse um para um aqui, não faz sentido, por isso o gabarito é questão errada. Questão errada. Vamos lá. Quando, em uma comunicação, o ouvinte se julga conhecedor de todos os assuntos, as relações interpessoais no contexto de trabalho tornam-se mais difíceis. Essa é uma questão que tem a ver com a barreira, né? Uma barreira que a gente chama barreira do receptor. Por quê? Porque é o excesso de autoconfiança. É aquele chefe, vem para mim aqui, que acha que sabe tudo, ou aquele colega de trabalho que se acha a última bolacha do pacote, tudo ele já sabe, tudo ele já viu. E isso faz com que a pessoa, aquele que se acha o conhecedor de tudo, tenha uma tendência de não receber bem informação, ele não escuta legal, ele não dá muita importância ao que ele está recebendo, e isso é uma barreira, sim, ao processo de comunicação, além de afetar o relacionamento interpessoal. Ninguém gosta de trabalhar com uma pessoa assim, né? A verdade é essa, ninguém aguenta, povo chato pra caramba, mas a gente está aqui falando sobre os termos técnicos, então volta para mim aqui, como é que a gente mata essa questão? A questão tá certa, maravilha, questão certa. Vamos lá. Nos ambientes organizacionais, a comunicação é realizada de maneira padronizada e, por isso, a abordagem para alcançar determinado objetivo será sempre uniforme. Pessoal, não vai ser sempre uniforme. Ou seja, a comunicação é realizada de maneira padronizada? Nem sempre. Às vezes você se comunica pelo modo formal e você tem também a comunicação informal. E, além disso, você tem públicos diferentes. Então, você tem... vem para mim aqui. Quando você está numa organização, você se comunica com o seu chefe, você se comunica com o seu subordinado, você se comunica com os seus clientes, com os seus fornecedores. Então, é natural que para cada público desse, você vai escolher um canal diferente. Você vai escolher uma mensagem um pouco diferente, mais formal, menos formal. Então, é óbvio que isso não vai ser nunca padronizado, porque os objetivos são outros. Os objetivos são diferentes para cada público, para cada momento que você está ali usando a comunicação. Então, volta para mim aqui, gabarito, questão errada. Gabarito, questão errada. Vamos lá. Excessos de mensagens, linguagem inadequada, utilizada pelo emissor, desatenção
e falta de preparo do receptor são exemplos de ruídos e interferências na comunicação, que podem comprometer a interpretação adequada de uma mensagem pelo seu receptor. Sim, pessoal, esse é um exemplo de barreira. O excesso de mensagem, ou seja, o excesso de informação, ele é uma barreira conhecida. Se eu estou recebendo informação demais, a gente tem, vem para mim aqui, a gente tem uma capacidade finita de trabalhar a informação, de processar a informação. Para pensar, se tem uma pessoa falando contigo, provavelmente você vai entender legal o que ela está falando. Agora, imagina que tem 10 pessoas falando contigo ao mesmo tempo. Você não vai pegar, provavelmente você não vai entender nada de ninguém, concorda? Ou seja, vai ser tanta informação que você não vai absorver nada legal. Isso funciona também em vários outros tipos de comunicação. Se você recebe 800 e-mails por dia, você não vai ler todos esses 800 e-mails, ou pelo menos não vai ler com atenção, não vai ler com a maneira que você deveria ler. Perfeitinho? Então isso é sim uma barreira, volta para mim, linguagem inadequada, com certeza é também, desatenção, tudo isso são exemplos de barreiras que você pode ter num processo de comunicação, por isso gabarito é a questão certa, certinha essa questão. Comunicações referentes à solução de problemas intradepartamentais e de coordenação intradepartamental são caracterizadas como comunicações verticais, não, horizontais. Comunicação horizontal, né, gente? Isso está falando sobre o fluxo da informação, da comunicação. Se eu estou me comunicando com o meu chefe, eu tenho uma comunicação ascendente. Se ele está se comunicando comigo, ela é descendente. E se eu estou me comunicando com um colega de trabalho, é a lateral ou horizontal. No caso, essas duas aqui são as verticais, ou seja, tanto de cima para baixo como de baixo para cima. E aqui está ali eu falando com o meu colega, ou eu me comunicando com um colega de outro setor, ou dois órgãos trocando informação. A gente está falando sobre essa comunicação horizontal, que é o que a questão está falando. Por isso, o gabarito é a questão errada. Por quê? Porque essa comunicação entre os departamentos, ou seja, entre o mesmo nível hierárquico, é a horizontal e não a vertical. Vamos mais uma aqui. Volume excessivo de informações no canal de comunicação acarreta sobrecarga, o que pode ocasionar omissão e distorção no processo de comunicação. A gente acabou de falar na outra questão sobre essa situação. Volume demais de mensagem, de informação, a gente não tem capacidade, isso é um ruído conhecido, então gabarito, questão certa. Certa questão. O processo de comunicação do administrador permeia as etapas de planejamento, organização, direção e controle do processo administrativo. Vem para mim aqui. Pessoal, o que a questão está falando? Que a gente utiliza a comunicação em todos os processos administrativos. Tá certo, tá certo. A comunicação é fundamental no trabalho de qualquer administrador. Para você se comunicar com a equipe, para você motivar as pessoas, para você liderar, para você explicar os seus pontos de vista, para você fazer uma negociação. Em todos os outros processos, você vai utilizar a comunicação. Existem estudos que chegam a dizer que um administrador, 80% do trabalho dele envolve algum tipo de comunicação. Envio de e-mail, mandar algum relatório para alguém, ligar, falar com a pessoa no telefone, pelo zap, ou seja, a gente está o tempo todo se comunicando. Por isso, questãozinha, belezinha, questão certa. Vamos lá. Questão certa aqui. Vamos que vamos. Um líder se comunica de maneira clara e fluente, garante a eficácia da comunicação com os receptores da mensagem, ainda que eles não a compreendam. Não tem que pensar aqui. Vamos lá, pessoal, a comunicação só se completa, ou seja, só tem eficácia quando a pessoa compreende a mensagem. Obviamente, não adianta você falar bem demais, você é fluente, você é o cara que tem a maior oratória, aí você vai falar com um russo que não fala português. Amigão,
ele vai entender a tua mensagem? Não, não vai entender a tua mensagem. Então, você não vai conseguir completar o teu processo de comunicação, tá? Então, é óbvio que eu estou falando aqui um exemplo absurdo, mas o que você precisa levar é o seguinte: a comunicação só é eficaz quando os dois lados aqui, tanto o emissor quanto o receptor, ou quanto a fonte, o destino, né, tenham o mesmo significado, compreendam a mensagem da mesma forma, tá? Então, o gabarito é questão errada. Questão errada. Vamos lá. Um empregado, ao realizar a modificação de uma orientação para as dependências da empresa, gera uma barreira ao processo de comunicação chamada distorção. Tá certo, gente? Tá certo. Ou seja, se o cara alterou o conteúdo da mensagem, ele distorceu? Sim, ele distorceu. Então, gabarito, questão certa. Show de bola. É correto afirmar que o processo de comunicação ocorreu satisfatoriamente quando o diretor de uma organização redige uma orientação estratégica contendo dados de produtividade, bem como análise dos resultados obtidos. Pessoal, mais uma vez, a comunicação ocorre satisfatoriamente quando o outro lado compreendeu a mensagem. Não adianta o cara ter, pôs tantos dados, fez isso, o cara falou muito bem. Se não está aqui escrito que o outro lado entendeu, está errado. Questão errada. Vamos lá, mais uma. A respeito do processo de comunicação, em organização e dos seus componentes, assinale a opção correta. A comunicação efetiva-se por completo mediante a emissão de uma mensagem pelo emissor. Pessoal, mediante a emissão, não, pela compreensão do outro lado. Como a gente já falou, não adianta você mandar a mensagem, o outro tem que entender. Beribola. Em um ambiente de trabalho organizacional, há mensagens verbais e não verbais. Tá certo? Tá certo. Mensagem não verbal é aquela, por exemplo, relacionada à postura, relacionado o seu posicionamento ali, ou seja, algo que você, mesmo sem estar falando, você está passando uma mensagem. Se eu tô com a cara de bravo assim, eu não tô passando uma mensagem, eu posso estar quieto ali, mas tô assim, olhando para você com aquela cara assim, eu tô passando uma mensagem, mesmo que eu não tenha falado nada, que eu não tenha escrito nada. A mesma coisa se aquela pessoa tá assim, passa o quê? Que ela tá desconfiada, que ela tá apreensiva, ou seja, existe comunicação sem ser falada ou escrita. Belezinha? Tá certo aqui. Gabarito letra B. C. No âmbito da administração, o e-mail institucional deve ser empregado para comunicações pessoais e de conteúdo emocional. É nem pensar, né, gente? Óbvio que não. O canal de comunicação refere-se aos símbolos utilizados. Gente, canal é o meio utilizado. Os símbolos é o quê? A codificação, né? Como você vai codificar aquela mensagem. O veículo de comunicação utilizado corresponde ao decodificador, também nada a ver. O decodificador é como você recebe ali e decodifica aquela mensagem. Então, gabarito é a letra B de bola. É isso aí. Volta para mim aqui. Espero que você tenha curtido essa aula. Até a próxima. Um grande abraço. Isso aí, galera. Vamos lá para mais um. Mais um temazinho. O que a gente vai ver agora? Cultura e clima organizacional. Vamos lá. Joga a vinheta e vamos que vamos. Olá, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai ver como o CESP tem cobrado os temas de cultura e clima organizacional. Vem comigo. Primeira questão aqui, clima organizacional relaciona-se à percepção de funcionários da organização sobre o sistema de punição por ela imposta para coibir práticas de corrupção e má gestão. Pessoal, vamos lá. O clima organizacional realmente está relacionado à percepção dos funcionários, mas não só sobre isso, né? Não é só sobre o sistema de punição, sobre as práticas para coibir corrupção, é sobre todo o funcionamento ali da organização, sua cultura, suas práticas, suas políticas. Então a gente diz principalmente que é uma reação à cultura organizacional e não só em relação a esse sistema de punição, por isso o gabarito é questão errada. Questão errada.
Na avaliação de clima organizacional, verifica-se a percepção pelos empregados da ausência ou da presença de determinados aspectos do ambiente organizacional. Tá certo, gente. Quando a gente vai avaliar o clima organizacional, a gente vai ver a percepção daquelas pessoas sobre como funciona aquela organização, se as regras ali estão adequadas, se elas acham que o funcionamento ali é justo, se as políticas da empresa fazem sentido, se a cultura é uma cultura adequada. Então, obviamente, você vai perceber ali se tem algo que está ruim, se tem algo que está faltando. Então, gabarito, questão certinha. Vem para mim aqui. Questão certa. Vamos lá. Em uma cultura organizacional forte, os valores essenciais da organização são intensamente acatados e amplamente compartilhados pelos colaboradores. O pessoal está perfeito. Ou seja, o que é uma cultura organizacional forte, né, gente? É onde, exatamente como a questão está falando aí, aqueles membros da organização seguem aqueles valores, aqueles princípios. Então, é exatamente isso, tá beleza. Quando ela é fraca, aí você não tem digamos assim, essa coesão, você não tem esses valores sendo compartilhados, sendo seguidos ali pelas pessoas, que é o caso daquelas empresas pequenas ainda, onde essa cultura organizacional ainda não ficou arraigada, ainda não está forte. Então, gabarito, questão certa. Vamos lá, mais uma. Valores compartilhados compõem um nível da cultura organizacional. São aqueles valores relevantes e importantes para os membros de uma organização que definem as razões pelas quais eles fazem o que fazem. O pessoal está falando aqui dos níveis da cultura, questão muito cobrada. Basicamente, quais são, gente? Os artefatos, os valores e os pressupostos básicos. Tem muita gente que faz a comparação com o iceberg, né? Bota aqui um marzinho e fala o seguinte, olha, os artefatos é o que está visível. Inclusive, muita gente chama de artefatos observáveis, ou seja, está falando ali do quê? De como aquela organização, por exemplo, como as pessoas se vestem, quais são os símbolos dela, quais são os rituais, quais são ali, qual é o logotipo, o layout, tudo isso indica aspectos ali da cultura que são visíveis, que são facilmente observáveis, tá? Só que a questão está falando ali dos valores e é uma classificação, beleza aqui dos valores, gabarito questão certa. Gabarito questão certa. Vamos mais uma aqui. Os artefatos constituem o nível mais íntimo, profundo e oculto da cultura organizacional. Negativo, né, gente? Negativo. Qual é o nível mais profundo, mais íntimo da cultura? São os pressupostos básicos, por isso o gabarito é questão errada. Os artefatos, eles são os aspectos mais visíveis, né? Mais aparentes e não mais íntimos e profundos. Vamos lá, outra aqui. Em uma instituição, a arquitetura, os móveis, o espaço físico e até mesmo a decoração compõem a cultura organizacional. Compõem. São exatamente o que a gente estava falando ali, são os artefatos. São aqueles aspectos que a gente consegue visualizar rápido, né? Vem para mim aqui, é muito comum, você entra numa organização, você percebe isso claramente. Tem aquela empresa que você chega, todos os lugares são fechados, né? Cada um tem seu quadradinho ali, tudo fechado, ninguém... Em teoria, aquilo está passando o quê? Que as pessoas têm mais segredo ali no que está fazendo, tem menos interação, menos coordenação. Já tem empresa que está tudo aberto, você vê tudo o que está acontecendo, né? Tem vários locais ali de pessoal ficar mais relaxado, ou seja, o próprio layout já indica um pouco de qual é a cultura organizacional da empresa. Belezinha? Vem para mim aqui, gabarito, questão certa também. Certa. Show de bola. Vamos lá. Percepções e sentimentos relevantes dos membros de uma organização são considerados valores compartilhados
na cultura organizacional. Pessoal, percepções e sentimentos são o quê? É o clima organizacional. Não são os valores são os valores, né, gente? São os valores da organização, o que que ela acha que é o certo, o que é o errado, o que que é considerado uma postura, um comportamento adequado. Então, isso são, sim, os valores e não as percepções. Por isso, gabarito questão errada. Vamos lá. Em razão de se fundamentar em crenças arraigadas, atitudes, valores e pressupostos básicos, embora seja observado em artefatos, símbolos, linguagens e normas, a cultura organizacional não está sujeita a mudança deliberada. Negativo. Vem para mim aqui. Pessoal, a cultura organizacional, ela é de difícil mudança. Todo mundo afirma isso. É difícil você mudar a cultura, principalmente se aquela cultura já está arraigada. Agora, isso não quer dizer que é impossível mudar, que é o que a questão está falando ali, que não está sujeita a mudança deliberada. Aí está errado. Ou seja, dá para mudar? Dá. É difícil? É, mas não é impossível. Então, volta para mim aqui, gabarito, questão errada. Vamos lá. Ou seja, ela está sujeita sim, não tem nada de não estar sujeita. Os líderes formais são responsáveis pela criação de uma cultura organizacional sem influência de outros agentes internos ou externos à organização. Razão porque as relações entre os estilos de liderança e a cultura de determinada organização já fornecem descobertas-chave a respeito do seu modo de atuação. Pessoal, a questão aqui fala sobre a origem da cultura, a fonte da cultura, né? E, obviamente, os seus líderes, os seus fundadores, digamos assim, é uma fonte importantíssima, né? São fontes importantíssimas. Mas a questão está errada porque ele diz aqui, sem influência de outros agentes. E aí está errado, né, gente? Por quê? Porque outra fonte da cultura são as pessoas que vão sendo contratadas, são outros agentes, funcionários que vão sendo contratados e que vão agregando ali sua visão de mundo, vão agregando ali seus valores também. Então, é outra fonte também importante, por isso o gabarito é questão errada. Não são só aqueles líderes iniciais ali, formais, que são importantes, que influenciam na cultura. Vamos lá. O clima organizacional diz respeito ao funcionamento das organizações, ao passo que a cultura organizacional refere às razões de funcionarem de determinada forma. A questão tem uma redação meio confusa, meio complexa, mas está certo. Ou seja, o que ele está querendo dizer? A cultura, ela está relacionada ali com os valores, com seus pressupostos básicos. Então, elas indicam ali as razões de como as coisas funcionam, por que elas funcionam dessa forma. Já o clima tem mais relação com a percepção, com o impacto disso, né, com o funcionamento delas. Então, tá certinha a questão. É isso aí, show de bola. Vem para mim aqui. Eu espero que você tenha curtido essa aula. Até a próxima, um grande abraço. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos aqui. Próximo temazinho, recrutamento e seleção, ó. Beleza, show de bola, vamos cair dentro. Mete a vinheta aí, Maurício. Olá, pessoal. Nesse vídeo a gente vai ver como o CESP tem cobrado o tema de recrutamento e seleção. Vem comigo. Pessoal, primeira questão aqui. Uma das vantagens do recrutamento interno é um incentivo ao desenvolvimento pessoal dos funcionários atuais de uma organização. Tá certo, né, gente? O que é o recrutamento interno? Vem para mim aqui. Recrutamento é quando você busca trazer pessoas interessadas e com perfil desejado para o processo seletivo. Se eu estou dando atenção ao pessoal que já trabalha na casa, que a gente chama da prata da casa, né? Isso é algo que é motivador, que incentiva essas pessoas a continuarem a correr atrás, com certeza. Mesmo que o cara não participe, ou mesmo que ele não seja selecionado, ele vê ali, pô, tem um caminho ali para eu crescer.
tem possibilidade de eu subir naquela organização. Se eu correr atrás, se eu me desenvolver, se eu aprender, eu posso subir aqui. Ou seja, o recrutamento interno, ele incentiva, sim, esse desenvolvimento. Por isso, gabarito, questão certa, vem para cá. Vamos lá. Certinho. Ops. Certo. O recrutamento de pessoas é um processo de estímulo e resposta. Comunica e dissemina oportunidades de emprego ao mesmo tempo em que atrai candidatos para o processo seletivo. Perfeito, né, pessoal? O recrutamento, ele vai comunicar que existe uma intenção de contratar, que existe uma vaga em aberto. Então, obviamente, ele vai comunicar e disseminar essa oportunidade e, naturalmente, ele vai buscar atrair pessoas, candidatos com o perfil desejado para aquela vaga. Gabarito, questão certa. Questão certa. Vamos mais uma aqui. O recrutamento externo privilegia os atuais funcionários de uma organização que pretendem mudar de área de trabalho ou ocupação, processo que geralmente ocorre quando um funcionário da sede opta por trabalhar em uma organização subsidiária. Pessoal, não é isso que é o recrutamento externo. Recrutamento externo quando você vai no mercado de trabalho, quando você vai pegar alguém que não trabalha na organização. Quando você está ali privilegiando os atuais funcionários, ou mesmo alguém que esteja numa organização subsidiária, numa filial, num outro setor, isso continua sendo recrutamento interno. Então, gabarito aqui, questão errada. Questão errada. Contratações de pessoas são efetivas quando as pontuações mais altas em alguns quesitos ou critérios compensam as pontuações mais baixas obtidas pelo candidato em um processo seletivo. Pessoal, nada a ver. Viagem total. Vem para mim aqui. Quando é que a contratação, quando é que o processo seletivo ele é efetivo? Quando ele escolhe aquele candidato com um perfil adequado àquela vaga. Porque não é, contrata o cara melhor possível. Não é isso. Porque você pode contratar, por exemplo, uma pessoa super qualificada, muito acima do perfil que você está precisando. Aí o que acaba acontecendo, o cara fica 1, 2, 3 meses e vai embora. Ou seja, o ideal é você pegar aquela pessoa com o perfil correto para aquela vaga específica que você está contratando. Não tem nada a ver com pontuação mais alta, mais baixa, que uma compensa a outra. Isso aqui não existe. Volta para mim aqui, gabarito, questão errada. Questão errada. Vamos lá. Os objetivos do processo de recrutamento incluem atrair candidatos qualificados para uma organização. Tá certo, pessoal? Tá perfeito. É isso aí. Questão certa. Embora o recrutamento interno, externo e misto sejam as formas de recrutamento mais difundidas e comumente utilizadas nas empresas, novas modalidades para a busca de talentos vêm sendo adotadas. A exemplo do recrutamento online. Pessoal, essa questão o CESP tinha dado como certo no gabarito preliminar, mas depois ele recuou. Por quê? Porque o recrutamento online não é considerado uma modalidade, ele é considerado o quê? Uma técnica. Ele é considerado uma ferramenta. Por quê? Porque você pode usar o recrutamento online tanto no interno quanto no externo. Você pode usar ele... Aliás, hoje em dia as empresas usam mesmo ele direto, né? É o mais utilizado hoje em dia. Então, acabou que a questão deu... quer dizer, o gabarito final foi questão errada. Por quê? Porque o recrutamento não é considerado uma modalidade como o recrutamento interno e externo ou misto, mas sim uma técnica utilizada. Então, vamos lá. Mais uma questão aqui. O recrutamento é um processo comparativo de decisão e escolha, que visa encontrar o profissional certo para, no momento oportuno, ocupar determinado cargo. Pessoal, aqui é uma questão boa para a gente ver a diferença entre o que é recrutamento e o que é a seleção. Normalmente você vai num... como é que às vezes você vê isso?
a mesma área faz faz as duas coisas. Então, é muito comum você ver departamento de recrutamento e seleção, ou processo de recrutamento e seleção, mas são processos diferentes. O recrutamento é onde você atrai as pessoas. Então, você vai fazer ali a comunicação de que existe a vaga, tentar trazer aquelas pessoas em número desejado e com perfil desejado para o processo seletivo. Aí, no processo seletivo, é onde você vai escolher quais são ou qual é a pessoa mais adequada para aquela vaga ou para aquelas vagas que você tem. Então, são coisas diferentes, são momentos diferentes. No processo de recrutamento, você traz essas pessoas e no seletivo você aí escolhe qual é a mais adequada. Beleza? Então, o que a questão está falando? Que o recrutamento é o processo de comparativo de decisão? Não. Esse é o processo de seleção. Gabarito, questão errada. O recrutamento de pessoal é processo que pode ser interno ou externo, tem por finalidade a captação de recursos humanos para a organização. Tá certo? Tá certo. Questão certa. A análise de currículo típica de processo de recrutamento de pessoas busca identificar perfis adequados aos cargos da empresa contratante. Pessoal, análise de currículo não é mais no processo de recrutamento, é no processo de seleção. Na hora que eu comecei a analisar currículo, eu já não estou mais trazendo a pessoa, eu já estou selecionando. Quem tiver o currículo adequado, eu mantenho, quem não tiver, eu elimino. Então, eu já estou no processo de seleção, gabarito, questão errada. Questão errada. Profissionais de recursos humanos utilizam diferentes fontes de recrutamento de candidatos, as quais dependem dos perfis profissionais desejados para ocuparem os postos de trabalho vagos. Tá certo, gente? Tá certo. Você utiliza diversas fontes de recrutamento de acordo com a vaga, de acordo com o perfil do candidato, de acordo com um monte de fatores, né? Show de bola. No setor público, as estratégias de recrutamento interno para provimento de cargos incluem as movimentações de pessoas entre carreiras e pós de trabalho. Entre carreira, não, né, gente? Não existe essa possibilidade dentro do setor público. Você até, obviamente, você faz processo de recrutamento interno, sim, mas você não muda de carreira. Você entrou, por exemplo, vamos imaginar que você fez um concurso para auditor da Receita Federal. Você não vai trocar de carreira porque você vai, às vezes, ser convidado para assumir um cargo, participar de um processo seletivo para uma outra área. Você não muda de carreira. Isso não existe mais no setor público. Antigamente existia, né, o que chamava de transposição. A pessoa ia mudando de carreira, mas há muitos e muitos anos isso não existe mais. Por isso, gabarito, questão errada. Vamos lá. O impacto na política de remuneração da organização é uma das desvantagens do processo de recrutamento interno. Na verdade, isso é uma desvantagem do recrutamento externo. Vou explicar aqui. Por quê? Porque quando você está trazendo gente que já trabalha na organização, você não muda a política de remuneração. O que pode acontecer quando você tenta trazer gente de fora. Então, muitas vezes, o cara vai pedir ou vai negociar um salário que é maior do que aquele nível hierárquico ali costuma ganhar naquela organização. Ou seja, quando você traz gente de fora, você pode ter esse impacto. Não necessariamente você tem, mas você pode ter um impacto maior nessa política de remuneração, ou seja, dá uma bagunçada ali na política de remuneração. Isso acontece muito mais no recrutamento externo do que no interno, por isso o gabarito é questão errada. Questão errada. É isso aí. Volta para mim aqui, eu espero que você tenha curtido essas questões. Um grande abraço, até a próxima. É isso aí, galera. Show de bola. Vamos que vamos. Questãozinha agora aqui de gestão de desempenho, nosso último tema do nosso aulão de hoje. Vamos cair dentro, joga a vinheta. Vamos lá. Olá, pessoal. Vamos ver agora como o CESP tem cobrado os temas de gestão de desempenho. Vem comigo.
Ao realizar a avaliação por resultados de um empregado de alto nível hierárquico, o gestor deve buscar avaliações de superiores e de pares do empregado, desconsiderando avaliações de funcionários a esse subordinado, assim como as autoavaliações do próprio empregado. Pessoal, essa questão aqui, ela está errada, por quê? Porque esqueceu, por exemplo, a avaliação 360 graus, que é um dos paradigmas hoje em dia em termos de avaliação, que faz exatamente isso, ou seja, vamos botar a pessoa aqui com minhas grandes habilidades de desenho, então elas vão ser avaliadas ali pelo chefe, pelo colega, pelo subordinado, às vezes até por alguém de fora de uma organização, como um fornecedor ou um cliente, e pela própria pessoa. A própria pessoa pode participar dessa avaliação, por isso o gabarito é questão errada. Questão errada. Vamos lá. A capacidade de influenciar o comportamento dos indivíduos é a ideia central que sustenta um programa de avaliação do desempenho. Pessoal, essa questão foi considerada correta, apesar de muita gente ter chiado na época, porque é muito forte você dizer que é a ideia central que sustenta um programa de avaliação, você mudar o comportamento. A ideia central deveria ser o seguinte: você entender, conhecer os pontos fortes e fracos de cada um e atuar em cima disso, e melhorar, fazer com que a pessoa melhore. Ou seja, é um pouco forte você dizer que a ideia é você influenciar o comportamento dos indivíduos. Mas a banca considerou como correta, então leve isso para a tua prova. Vamos lá, gabarito, questão certa. Vamos lá, mais uma aqui. Avaliações de desempenho possuem objetivos claros, apoiados na realidade dos cargos, evitando-se comparações entre o esperado e o realizado. Aqui, negativo, né, gente? É claro que você vai comparar. Então, vem para mim aqui. Você, quando está avaliando o desempenho de uma pessoa, você vai comparar esse desempenho com algum outro padrão que você tenha, ou algum funcionário que seja muito bom, ou com a média das pessoas, dos colegas que fazem trabalhos semelhantes. Você com certeza vai utilizar algum padrão de comparação, como qualquer sistema de avaliação e controle. Quando a gente estuda ali avaliação e controle, seja do trabalho, do desempenho de funcionários, ou seja, de qualquer outro processo, você só controla, você só consegue fazer um sistema de controle quando você tem um padrão. O primeiro passo é você determinar o que é o bom, o que é bom para você, qual é o teu alvo, qual é o teu objetivo, qual é o seu padrão. Na hora que você tem o padrão, aí sim você monitora o desempenho e vai comparar com esse teu padrão para saber se você foi bem ou foi mal. Então, voltando aqui, obviamente, você vai fazer, tem nada de evitando-se, vai comparar com o que era o esperado, vai ver o que o cara desempenhou, o que ele entregou e comparar com o que era esperado dele, por isso o gabarito é questão errada. Questão errada. Um modelo de avaliação de desempenho, para ser bem-sucedido, deve respeitar as características culturais da organização que o adota. Tá certo, né, gente? O modelo de avaliação, para ele ser bem-sucedido, ele tem que ser aceito pelas pessoas que trabalham na organização. As pessoas têm que aceitá-lo, têm que achar que aquilo ali vem para melhorar o trabalho das pessoas, para mostrar onde pode ter melhoria, para ajudar, né? Então, gabarito aqui, questão certa. Você tem que respeitar, sim, as características da cultura organizacional, senão aquilo ali não vai funcionar. Vamos lá. Uma contribuição da avaliação de desempenho em organizações públicas consiste na equiparação salarial obtida por ocupantes de cargos diferentes em função do mérito do desempenho adequado ou conforme o alcance das metas estabelecidas em dado período de referência. Pessoal,
Não existe isso, ou seja, avaliação no setor público, está falando aqui de organizações públicas, a avaliação de desempenho não está atrelado à equiparação salarial, ou seja, principalmente entre cargos diferentes. Então, não é porque, às vezes, o fulaninho, que era de uma outra carreira, de outro cargo, e fez um bom trabalho, não é por isso que ele vai ter uma equiparação salarial. Então, assim, usando um exemplo, você tem ali um técnico e um analista, ou seja, um analista de nível superior e um técnico de nível médio, por exemplo. O técnico está trabalhando pra caramba, às vezes trabalha até melhor que o analista. A gente vê isso na prática, às vezes acontece. Aquele analista ali está meio... não está mais nem aí, está desmotivado, e o técnico está lá todo gás, o cara acaba entregando mais que o analista. Mas você não tem os instrumentos no setor público para fazer uma equiparação salarial por causa disso. Então, gabarito, questão errada. Vem para mim aqui. Errada. Vamos lá, vamos que vamos. A finalidade dos feedbacks fornecidos aos servidores durante determinado processo de gestão do desempenho é orientar a condução das ações. Obviamente, né, gente? Se eu estou dando feedback para a pessoa, o que eu estou falando? Eu estou dizendo, olha, nisso você foi bem, aquilo ali você podia ter ido melhor, você falhou nisso ou nisso naquilo, já naquela outra coisa ali está ótimo, está perfeito. Mostra para você qual foi o teu desempenho e, até mais do que isso, mostra como você é percebido pelo teu chefe, né? Então, gabarito, questão certa. Gabarito, questão certa. Vamos lá. A avaliação de desempenho contribui para o desenvolvimento de pessoas e organizações, bem como para o controle administrativo do pessoal, visando subsidiar, por exemplo, a tomada de decisões de pessoal, o planejamento de pessoal, o feedback de desempenho e as ações de capacitação. São todos objetivos aqui que a questão está falando de um bom sistema de avaliação, ou seja, de você indicar quem deve trabalhar onde, a alocação, quem deve ser promovido, quem precisa ser treinado, quem pode ser alocado melhor em outra área. Isso tudo são objetivos de um processo de avaliação, por isso o gabarito questão certa. Vamos lá. As vantagens de se adotar o modelo de gestão do desempenho nas organizações incluem a adequada alocação de recursos humanos e financeiros e o fortalecimento do vínculo entre recompensas e resultados. Tá certo também, ou seja, é exatamente isso. Você, ao fazer um programa bem feito de gestão de desempenho, você define ali quem deve ser promovido, quem eventualmente pode ou precisa ganhar mais, quem é melhor você alocar o fulano nessa área ou naquela área, que ele tem mais potencial, que ele consegue entregar mais resultado para você na área X, Y ou Z. Então, gabarito, questão... errada não, de questão certa. Vamos lá, mais uma. Atualmente, as organizações priorizam a avaliação de desempenho, um tipo de avaliação hierárquico-funcional que é efetuado pela chefia imediata e tem como referencial de análise dos cargos. Pessoal, o erro é só esse atualmente, né? Porque isso, na verdade, é a avaliação tradicional. É aquela avaliação do seu chefe, que o chefe te avalia com base na análise de cargo, tem essa avaliação que a gente chama de hierárquico-funcional. Então, é um modelo tradicional de avaliação. Hoje, o que seria o modelo que é o mais bem visto, digamos assim, mais atual, é o modelo 360, que é mais participativo, né? Então, gabarito, questão errada. A gestão de desempenho diferencia-se da avaliação de desempenho, visto que aquela privilegia a etapa de planejamento, momento em que se considera, além dos objetivos e metas, o contexto material, psicossocial e técnico do trabalho realizado pelos funcionários. Isso aqui é uma boa questão para a gente ver a diferença dos conceitos, né? Porque, na verdade,
o que você precisa levar é o seguinte: a gestão do desempenho é um conceito mais abrangente do que de avaliação de desempenho. Por quê? Porque a gestão do desempenho ela envolve o planejamento, a avaliação do desempenho e o acompanhamento. Ou seja, a gente muitas vezes fala como se fossem coisas, o mesmo conceito, né? Gestão e avaliação de desempenho, como se fosse a mesma coisa, mas na verdade o conceito de gestão de desempenho, ele engloba a avaliação, mas ele também fala do planejamento e do acompanhamento. Então, aqui o gabarito é a questão certa. Questão certa aqui, show de bola. Em geral, as organizações têm utilizado o modelo de gestão de desempenho cuja fundamentação restringe-se aos comportamentos, dado que os resultados podem ser previstos a partir da avaliação desses comportamentos. Negativo, gente. A gestão do desempenho, vou botar aqui, gestão do desempenho, ela analisa tanto os comportamentos quanto os resultados. Normalmente, os comportamentos são medidas qualitativas e aqui são medidas quantitativas. Então, exemplo, pessoal. Comportamento. O cara é pontual. Ele é proativo. Ele tem bom equilíbrio emocional. Ele é um cara comunicativo. Tudo isso são questões que vão depender da percepção. Vai ter gente que vai achar mais, vai achar menos, depende digamos assim, da percepção de cada um. Já os resultados, não. Então, ele vendeu 200 mil reais. Isso não depende da opinião de ninguém. Isso é uma medida quantitativa objetiva, né? A gente podia substituir o quantitativo para objetivo e o qualitativo para subjetivo. Então, ele construiu 3 casas. Isso é uma medida objetiva. Tá? É uma medida quantitativa, ele teve o resultado X, Y, Z. E a gente mede as duas coisas na gestão de desempenho, tanto o comportamento quanto o resultado. Então, volta aqui para a questão. Questão certinha, questão tá belezinha aqui. Certa. O desenvolvimento pessoal e profissional e as oportunidades de aprendizagem e crescimento são fatores que promovem a adequada implantação de um processo de avaliação do desempenho. Tá certo, né, gente? Ou seja, tudo isso são fatores que promovem ali você ter um processo importante e interessante de avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho ela tem que servir para ajudar, para aprimorar, para as pessoas aprenderem. Se for só punitivo, se for só para bater, para chicotear os teus funcionários, ela não vai ser aceita e não vai funcionar. Por isso aqui, gabarito questão certa. Show de bola, volta para mim aqui. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Até a próxima. Isso aí, galera. Show de bola. Tomar uma água aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, gente. Façam uma excelente prova. Foram um dos temas bacanas aqui de administração. Tenham tranquilidade. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, como sempre, botar o sininho. E é isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!